E hoje a gente conversa com o médico Alexandre Brito aqui no estúdio. Nosso tema é disfunção sexual no homem que entra na terceira idade. Doutor Alexandre, bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui, né? E para falar de um tema que, graças a Deus, deixou de ser polêmico, né? E é um tema muito mais voltado à saúde pública do que qualquer outra coisa. Deixou de ser polêmico, mas se tratando de saúde pública, doutor, também tem certos pontos que a gente precisa elencar, né? Porque quando entra nesse ponto, muitas pessoas buscam alternativas ao invés de investigar o que está acontecendo com o seu organismo, é isso? Muito bem, isso aí é o principal ponto e o que a gente queria trazer à tona aqui, chamar a atenção dos homens que são pacientes mais imediatistas, né? Entre os homens e as mulheres, os homens são muito imediatistas. Então, quando percebem que há alguma alteração no seu desempenho sexual, na ereção peniana, eles procuram ou por um comprimidozinho, uma pílulazinha para resolver o problema, ou pensam logo em repor o hormônio masculino. Só que antes dessas duas alternativas terapêuticas, é preciso avaliar o que está por trás. Porque a disfunção sexual, principalmente masculina, ela é um sinal, sintoma de algum problema ou alguns problemas importantíssimos para a saúde do homem que estão por trás. Exemplo, diabetes, pré-diabetes, colesterol alto, hipertensão, né? Além, claro, de problemas psicoafetivos. Mas esses são os principais. E se ele continua com esse comprimido, ele vai lá, vai utilizando e não investiga, o que pode acontecer, doutor? Todos esses problemas são problemas que, se não tratados, principalmente no início, porque são assintomáticos em muitas fases, principalmente na fase inicial, né? E se não tratar, esses problemas são progressivos, eles vão piorando. Então, de uma hipertensão maltratada ou não tratada, de um diabetes, podem vir AVC, infartos, e é o que a gente está vendo cada vez mais na população mais jovens, em homens mais jovens. Então, a gente está falando dessas patologias que são assintomáticas em muitas fases, mas pode existir um sinal e sintoma, que é o déficit de ereção. Então, isso mesmo, um déficit de ereção, ele pode ser o único sinal de que o paciente tem um problema coronariano, uma obstrução na artéria coronária, e se manifestar só por isso. Então, se você vai atrás de uma pílula primeiro, ou pensando em reposição hormonal, você está postergando o diagnóstico e pode acontecer de você só descobrir que tem uma insuficiência coronariana quando você infartar. Isso tem sido muito comum, doutor, hoje em dia? Muito comum. Excelente pergunta novamente, porque eu quero deixar aqui, né, um relato. Ontem eu fui caminhar na praia e encontrei um amigo de colégio de anos e ele me relatou que estava jogando basquete e infartou, mas não sabia que estava infartando porque as dores eram nas costas e ele de vez em quando sentia e achava que era problema de coluna, porque ele também tinha. E ele me relatou ontem mesmo, repito, né, a gente ali no momento cotidiano, que precisou fazer uma cirurgia cardíaca de grande porte, né? E precisou colocar stents, né, em vários segmentos coronarianos. E é um paciente jovem, é um paciente na sua faixa aí de 40, com menos de 50 anos. A gente aqui está alertando sobre isso, doutor, até porque essas pílulas, elas se popularizam, né? Como aquele efeito imediato que ajuda, que resolve, mas é importante então, sentiu, teve a dificuldade de ereção, procure um médico e pode ser esse sinal. Exatamente, procure seu clínico geral, procure seu geriatra, um médico da sua confiança, para fazer as primeiras avaliações, né? E outra coisa, os comprimidos podem não ter efeito nenhum. E isso é um sinal de que outros problemas que não são muito direcionados à circulação, à vascularização peniana, estão por trás. E aí podem, sim, entrar a insuficiência hormonal. A gente chama de hipogonadismo masculino, que na maioria das vezes é funcional. Ou seja, o hormônio masculino sim cai e interfere no desempenho. Entretanto, ele está caindo por outros problemas, que quando a gente resolve, o hormônio volta a subir. Então, também não quer dizer que vai repor hormônio num primeiro momento. Então, muitas vezes o comprimido não serve, porque também é outro problema e não simplesmente ali na circulação peniana. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente trazer esses esclarecimentos, porque a gente costuma ser muito imediatista para qualquer tipo de problema, né? E aí aqueles comprimidos que surgem como soluções, na verdade, podem mascarar e aí causar um problema muito mais sério mais à frente. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, o espaço importantíssimo. Um abraço a todos.
Então, espero que tenha ficado todos os esclarecimentos sobre esse assunto importante aqui com o Dr. Alexandre Brito.